Guerra da Indochina foi o conflito entre o domínio colonial francês, Vietnã, Laos e Camboja. Iniciada em 1946 a 1954. Foi a guerra que concedeu a liberdade ao Vietnã. Porém, o que eles não pensavam era que apenas 5 anos depois, essa guerra teria uma grande consequência. A independência do Vietnã foi conquistada durante a Conferência de Genebra. Assim, o Vietnã foi dividido, basicamente, em 2 nações distintas. O Vietnã do Norte, com orientações comunistas, e o Vietnã do Sul. Ainda na Confederação de Genebra, definiu-se que o Vietnã seria reunificado. Porém, Dinh Diem negou e rejeitou participar das votações, alegando que não acreditava ser possível conduzir eleições livres no norte do Vietnã. A tensão entre os 2 respectivos países estava alta. O governo norte-vietnamita convocou milhares de guerrilheiros comunistas no lado sul do Vietnã, se rebelaram contra o governo de Dinh Diem. Assim, inúmeros ataques começaram a acontecer, o que levou ao início da guerra em 1959. O governo do Vietnã do Norte construiu inúmeras estradas ligadas ao sul, para dar suporte aos guerrilheiros. Desde a Guerra da Indochina, os Estados Unidos já vinha com uma preocupação. Isso se dá, pois, o comunismo cresceu mais neste meio. A partir disso, o governo americano começou a tomar medidas para que isso não acontecesse no Vietnã também, no ano de 49. Quando a China tornou-se comunista, sua influência sobre o Vietnã levou os Estados Unidos a apoiarem os franceses. Com a derrota dos franceses e a divisão do Vietnã, os Estados Unidos passou a apoiar o governo ditatorial do Vietnã do Sul. Os norte-americanos passaram a fornecer armamentos e treinamento militar para os sul-vietnamitas. A mudança de postura dos Estados Unidos da América ocorreu pela incapacidade dos sul-vietnamitas de conter o avanço comunista. Em 1963, o presidente John Kennedy foi assassinado na cidade de Dallas. Seu cargo foi ocupado por Lyndon Johnson. A atuação dos Estados Unidos na guerra alterou-se, principalmente após o incidente do Golfo de Tonkin, usado como pretexto para o país participar diretamente do conflito em 1965. Nesse incidente, uma embarcação americana chamada USS Marax foi supostamente atacada 2 vezes por um torpedeiro norte-vietnamita em agosto de 1964. A participação americana no conflito foi marcada por polêmicas, com as cenas dos combates, chocando a opinião pública americana e mundial. O exército americano foi intensamente criticado por promover massacres contra civis de pequenas aldeias vietnamitas, sob a alegação de abrigarem guerrilheiros comunistas. Além disso, o uso de napalm, de armas químicas, também gerou críticas aos americanos. Esses itens eram a resposta estratégica dos Estados Unidos para a tática de guerrilha adotada pelos Vietcong. Napalm é a mistura de naftenato de alumínio e palmitato de alumínio mono e de hidroxilados. É associado a um conjunto de líquidos inflamáveis à base de gasolina gelificada. O napalm incendiava grandes trechos de floresta, e o agente laranja herbicida era usado para desfolhar trechos da floresta. O motivo era impedir que os Vietcong se escondessem nas florestas. A violência dos combates, como os que aconteceram durante a ofensiva do Tar, ataques organizados pelos Vietcongs contra algumas cidades no Vietnã do Sul, e o crescimento no número de soldados americanos mortos levaram a intensos protestos nos Estados Unidos pelo fim da guerra.
Esses fatores pressionaram o presidente Richard Nixon a negociar um cessar-fogo com o governo do Vietnã do Norte. Esse acordo foi assinado no dia 27 de janeiro de 1973 e oficializou a saída dos Estados Unidos da Guerra do Vietnã. A saída dos Estados Unidos da guerra intensificou o enfraquecimento do Vietnã do Sul, que, em 1973, era governado por Nguyen Van Thieu. Com a saída americana, as forças comunistas iniciaram ofensivas que resultaram na conquista da cidade de Saigon, em 1975, e na derrubada do governo sul-vietnamita. Isso pôs fim ao conflito e o Vietnã foi unificado e governado pelos comunistas a partir de 1976. O conflito deixou mais de 1 milhão de mortos civis e militares e o dobro de mutilados e feridos. A guerra arrasou campos agrícolas, destruiu casas e provocou prejuízos econômicos gravíssimos no Vietnã. O Vietnã foi reunificado em 2 de julho de 1976 sob o regime comunista, aliado da União Soviética. No dia 1 de fevereiro de 1968, o general Nguyen Ngo Phuong, chefe de Polícia Nacional do Vietnã do Sul, sem se intimidar ou mesmo tomar conhecimento da câmera fotográfica que lhe espreitava, e sem alterar sua feição, apontou displicentemente seu revólver para a cabeça de um prisioneiro no meio de uma rua de Saigon e disparou. A imagem do exato instante da execução sumária de Nguyen Van Lam, um jovem soldado Vietcong, sem uniforme, com as mãos algemadas às costas, estamparia a capa dos principais jornais americanos e do mundo nos dias seguintes, há quase exatos 50 anos. Tradução: executar um prisioneiro detido, algemado, que não representa perigo algum, seja ele quem for, esteja ele do lado que estiver, é violação de qualquer acordo ou convenção de guerra internacional. Os Vietcongs eram apoiadores sul-vietnamitas da Frente de Libertação Nacional Comunista no Vietnã do Sul, durante a Guerra do Vietnã, conhecida no Vietnã como Guerra Americana. Aliados do Norte.